A diferenciação da sociedade, Durkheim. Meio social. Mar de crenças, valores e regras produzidos pelas gerações de indivíduos passadas e presentes na sociedade em que vivemos. É o mesmo que chamávamos antes de representações coletivas. Este meio social, ou representações coletivas, nos diz Durkheim, é produzido pela cooperação entre os indivíduos, através de um processo de interação que chamou de divisão do trabalho. Então, é porque as pessoas precisam trabalhar juntas que precisam cooperar, tá? Porque sobreviver sozinho é mais difícil. Imagina uma pessoa caçando sozinha, né? Vai ser mais difícil. Então precisa trabalhar em grupo. Como trabalho em grupo, né, surge esses ideais coletivos, essas representações coletivas, ou chamado também por Durkheim por meio moral. A ideia dele é que, assim como há um meio ambiente no qual os animais, as plantas vivem, na sociedade tem um meio moral também, na qual determinados tipos de indivíduo podem se desenvolver, né, a partir daquelas condições, daquele meio moral. Durkheim observa que uma condição fundamental para que a sociedade possa existir é a presença de um consenso, é o que eu estava falando na última aula, pois sem consenso não há cooperação entre os indivíduos e, portanto, não há vida social. Então, para que possam cooperar, trabalhar juntos, se ajudar, as pessoas precisam falar a mesma língua. Falar a mesma língua quer dizer também ter valores comuns, valores parecidos, crenças, religiões semelhantes, né? A partir dos quais as pessoas se compreendem. Então, é importante para a existência desse consenso que possibilita, então, a cooperação, é importante para a existência desse consenso que os ideais coletivos, as representações coletivas da sociedade estejam bem instituídos, estejam bem solidificados. E aqui vem a diferença entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Vou ler todo o parágrafo porque é bem interessante. Quando os homens possuem pouca divisão do trabalho em sua vida em comum, existe entre eles um tipo de solidariedade baseada na semelhança entre os indivíduos. Numa tribo de índios, por exemplo, todas as pessoas fazem praticamente as mesmas tarefas. Caçam, pescam, fazem cestos de vime, participam de rituais religiosos, etc. A única divisão que geralmente existe, além da presença de indivíduos destacados como o chefe ou o curandeiro, é a divisão sexual de tarefas entre homens e mulheres. O tipo de solidariedade que se estabelece entre essas pessoas é o que Durkheim chama de solidariedade mecânica. As pessoas estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas. Então, isso seria a solidariedade mecânica. As pessoas estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas. Um exemplo de sociedade que as pessoas fazem as mesmas coisas juntas e não coisas diferentes seriam as tribos indígenas, que possuem, portanto, pouca divisão social do trabalho. Isso é a solidariedade mecânica. Vamos ver agora a orgânica. Mas no caso radicalmente oposto, ou seja, na moderna sociedade industrial, as tarefas são extremamente divididas. Aqui vai ser a solidariedade orgânica. Com a divisão do trabalho social, cada vez mais os indivíduos desempenham funções diferentes umas das outras. Tal processo se radicalizou com o capitalismo,
que levou a uma super especialização das tarefas. Na fábrica moderna, há um homem para apertar o parafuso, outro para encaixar as peças, outro para pintar os encaixes, etc. Além desses, que são todos operários, há outros tipos de profissionais super especializados: o médico, o professor, o dentista, o carteiro, o ferreiro, o açougueiro, o contador, etc. Então, isso seria o exemplo daquilo que Durkheim chama de solidariedade orgânica, né? Ou de sociedades altamente especializadas. O tipo de solidariedade que se estabelece entre indivíduos com este elevado grau de divisão de trabalho não pode ser a mesma solidariedade dos índios na tribo. Na sociedade industrial moderna, há uma solidariedade por diferença e não mais por semelhança. É o que Durkheim chama de solidariedade orgânica, essa solidariedade da diferença. As pessoas não estão juntas porque fazem juntas as mesmas coisas, mas, ao contrário, estão juntas porque fazem coisas diferentes e, portanto, para viver, inclusive para comer, beber e vestir, dependem uma das outras. O que você faria, caro leitor, se uma expedição de marcianos capturasse toda a população da Terra para experiências e só esquecesse você por aqui? Como você comeria? Claro, você pode assaltar um balcão frigorífico do supermercado, mas quanto tempo a energia elétrica duraria sem a manutenção do pessoal da companhia de força e luz? Quem pagaria seus salários? Quem lavaria suas cuecas ou calcinhas? E para que usar cuecas ou calcinhas se não há mais escritório para trabalhar, ou aula para assistir, nem ninguém para ver você pelado ou pelada? Quem lhe ensinaria sociologia na universidade? Quem passaria aquele filme romântico sábado à noite? Lamento informar, mas você depende dos outros. Sua relação com os outros, todos que estão à sua volta, mesmo com aqueles que você mais odeia. Sua relação com seu patrão, com sua sogra, é uma relação de solidariedade orgânica. Segundo Durkheim, nós dependemos uns dos outros para sobreviver. E quanto mais complexa a sociedade, quanto maior a divisão do trabalho dentro dessa sociedade, quanto mais alto o grau de especialização das pessoas da sociedade, mais elas dependem materialmente uma das outras para sobreviver. Então, é essa necessidade da convivência que vai gerar a necessidade de que haja um consenso, de que as pessoas se entendam para que não se matem. E esse consenso será possível mediante as representações comuns a todos os indivíduos, as ideias comuns ou as representações coletivas, o que seria o mesmo. Mas para Durkheim há outro ponto importante. Quando há pouca divisão do trabalho, quando existe pouca divisão do trabalho, e em decorrência solidariedade mecânica, que é aquela dos índios, pouca divisão do trabalho, a consciência coletiva é mais forte e extensiva a um número maior de pessoas. Isso ocorre porque, desempenhando funções sociais muito semelhantes, os indivíduos pensam com a mesma cabeça, por assim dizer. Então, quando a tendência é as pessoas que trabalham numa mesma especialização, numa mesma coisa, é que essas pessoas pensem parecido. E quando os ramos de trabalho são muito diferentes, a tendência é que as pessoas tenham valores também diferentes. No caso das tribos indígenas, a cooperação social é muito mais simples, muito mais fácil, porque todos fazem a mesma coisa e, portanto, tendem a pensar igual. No caso das sociedades complexas como a nossa, baseadas na solidariedade orgânica, faz-se necessário, então, que haja uma instituição responsável por fortalecer a consciência coletiva. Quem adivinha qual é essa instituição? Essa instituição é a escola, que a gente já vai ver no próximo capítulo.
É importante na nossa sociedade a escola para levar todas as pessoas da sociedade a pensar mais ou menos igual, possibilitando assim a convivência, já que, dado a diferença de vários trabalhos que existem, a tendência é que pensemos diferente. É a divisão do trabalho e a diferenciação social que possibilitam o surgimento da liberdade moderna. Só numa sociedade complexa e diferenciada é que se torna possível diminuir a rigidez das regras sociais, sua validade geral e indistinta, e só assim o indivíduo pode ter certa liberdade de julgamento e de ação. Olha quanta ideia aí. É numa sociedade diferenciada como a nossa, que tem vários campos de trabalho, várias especializações, é que se torna possível esse sentimento de liberdade, essa valorização da liberdade individual que a gente tem. E nessa sociedade, então, as regras coletivas estão um pouco frouxas. Então, você vê a sociedade se torna mais tolerante com os indivíduos que não pensam exatamente igual, justamente porque convive com uma pluralidade maior de ideias. Continuo, mas quanto mais liberdade individual, mais individualismo, entendido como perda dos sentimentos gregários e de respeito às normas da sociedade. Então, a nossa sociedade é uma sociedade altamente diferenciada, várias profissões, vários modos de pensar, valorização da liberdade individual. Só que o lado negativo, se assim podemos dizer disso, é a perda dos sentimentos gregários. A tendência com esse relaxamento das normas coletivas é surgir maiores desavenças e desentendimentos dentro da sociedade.